O Congresso espanhol aprovou de maneira definitiva nesta quinta-feira uma lei que autoriza a livre autodeterminação de gênero a partir dos 16 anos, uma iniciativa que suscitou um acalorado debate no país. A lei também estende o direito aos jovens entre 12 e 16 anos sob certas condições. Bom, esta notícia por si só já é um tema que tem muito sumo. No de 12 será necessária a autorização de um juiz, 12 aos 14. Dos pais, se for dos 14 aos 16. E dos 16? E dos 16 é só já o próprio. O indivíduo tomar a decisão de realmente fazer a mudança de género no registro civil. O que é que vocês acham deste tema? Olha, eu antes de mais acho que devíamos brindar. Brindamos porque habemos tema. Habemos mesmo tema? Habemos tema. Porra, se isto não é um tema, o que é um tema, não então é? Então vamos lá. Um tema atual e fresquinho. Exatamente. Habemos tema. Adorei este. Quase. Foi espetacular. Foi, e vamos acertar. Não, é? Um dia vai Foi ser um excelente momento televisivo. Bom, então. Para quem vê na televisão. Meus queridos, estão bem? Está tudo bem com vocês? Estou impecável, sinceramente. Mas essa notícia, é alarmante? Para mim eu diria que sim. Desde quando é que tu para conduzir tens de ter 18 anos? Tu para votar tens de ter 18 anos? Eu ia tu pegar por aí. Ias por aí, se calhar, não é? Esta urgência de dar autonomia a uma criança, um adolescente que ainda não é adulto, para tomar uma decisão tão séria e com tantas vida, né? repercussões para o resto da vida, parece-me um bocadinho excessivo. Não sei de onde é que vem esta necessidade. Que bases é que o juiz pode ter para aprovar uma criança que quer mudar de género? Quais é que são as bases? Para mim é um pouco estranho. É assim, as bases... Está triste a criança. Eu sei de onde vêm as bases, eu sei. Eu imagino que venha daqui, de quanto mais cedo é feita uma transição, maior é o sucesso, a possibilidade dessa transição ser mesmo melhor do que ser feita mais tarde, depois da puberdade, a testosterona já ter feito o trabalho que tem a fazer, todas as hormonas não é, femininas, masculinas. Agora, até que ponto é que nós podemos realmente aceitar, não é, assim com algum ânimo leve, que uma decisão tão dramática possa ser tomada tão cedo, não é? Quando estas decisões, pelo menos comprovadamente, em muitos aspectos, muitas vezes há arrependimento mais tarde, estás a perceber? Ou seja, não sei, sinceramente parece-me completamente exagerado isto. Para ser aprovada agora essa lei, não é? É porque havia alguma resistência, algum contratempo para uma pessoa que quisesse mudar o seu género no registro civil. Não é? Por isso é que eles vão aprovar esta lei. O que é que seria necessário para se poder mudar de género no registro civil? Diria eu que um laudo médico em que comprovasse que tu já estás a fazer tratamentos hormonais. Sim. Ou que teria já uma marcação de uma operação para mudança de sexo. Sim. Portanto, o que facilita esta lei aqui é que uma criança ou qualquer indivíduo a partir dos 12 com a autorização do juiz, dos 14 aos 16, com a autorização dos pais ou tutores, ou a partir dos 16, com a sua própria livre e espontânea vontade, alterar o seu nome para outro género. Sim, alterar legalmente o género. Sem necessitar que realmente exista uma avaliação psicológica etc. médica, especializada, para atestar essa tal mudança. Aqui é que eu acho que está a questão do que era e do que é. A tal conquista que há nos direitos, neste caso dos trans. Quero dar aqui a minha opinião com algumas balizas. Acredito objetivamente que exista um espectro de manifestação de género, lá está. Tu nasces homem, mas tens realmente internamente a tua manifestação toda é feminina, por exemplo. E eu não vejo que isto seja algo que não existe, não é? Ou algo que é inventado na cabeça das pessoas. Agora, sem dúvida que a caminho disto foi para sítios um bocadinho exagerados, não é? Eu diria. Por exemplo, estar a fazer isto tão cedo, com crianças, ou por este lobby tão imediato de aos 12 anos já podemos aqui fazer uma alteração ou alguma coisa do género. No registro civil. No registro civil, exatamente. Embora eu saiba que existem países onde muito cedo já é possível fazer a operação com a autorização dos pais. Depois eu procuro melhor, não quero estar aqui
a dar nenhuma Sim. informação errada. Agora, para mim, esta imediatez na coisa, eu entendo que para uma pessoa... Sim, mas mesmo pôr o ónus nos pais também deve ser complicado. Logo, imagina, a criança quer fazer a operação Mas aos quer 12 porquê? anos. Pronto, e os pais decidem, ok, ele quer mesmo, vai fazer. Imagina que mais tarde a criança se arrepende. Os pais vão ter ali algum... Exato. Essa é a questão. Não querendo levar isto para um lado assim muito técnico, Sim, mas existe aqui uma Convém. questão que é a disforia do género. sim. E a disforia é quando realmente a pessoa nasce com um determinado género, ou seja, masculino ou feminino, porque género, até agora, que eu saiba, no meu conhecimento, só existem dois, apesar de depois existir aqui muita controvérsia nisto. Isso é controverso. E interesses, como é óbvio. Exato. Mas tendo dois géneros, a pessoa, uma disforia de género será quando a pessoa nasce, por exemplo, com o sexo masculino, mas se sente mal consigo próprio, Exato. não consegue ter uma vida normal dentro da sociedade, porque realmente se sente como mulher e é obrigado a viver como um homem. Ok? Sim. Então isso pode criar problemas psicológicos ao ponto da pessoa não querer nem sequer viver. Ok. Isso aí eu consigo entender e dou total apoio e respeito a uma situação dessas. Imagina que essa manifestação de desconforto com o género que... Imagina que tens um filho, tu tens uma filha, não é? Mas imagina que tens um filho e desde muito cedo essa manifestação está lá. Ou seja, de desconforto com o género com que nasceu, não é? E tu sabes que quanto mais cedo houver Não sei. transição... Não sei. Não. Tu estás-me a dizer isso, mas eu não Exato, sei. não sabes, mas eu estou a dizer que imagina que era objetivo que aquele indivíduo realmente manifesta como o sexo oposto. E tu sabes, entre aspas, que quanto mais cedo essa transição fosse feita, ou essa transição social até, não é? Do ponto de vista de mudar no registro, for feita, maior felicidade essa pessoa possa ter na forma como vive a sua vida, no dia-a-dia, estás a perceber? Quanto mais cedo, objetivamente em termos de transformação biológica, quanto mais cedo o fizeres, maior taxa de sucesso tu tens na transição, não é? Eu diria, não é? É lógico. Atenção, isto Fizeste uma pergunta? é uma pergunta mais ou menos em formato se de... o meu filho, por exemplo, tivesse essa situação, de que forma é que Precisamente, eu como é que tu reagirias? Exato, eu acho que é interessante... Ponto número 1. Se a ciência me conseguisse provar Sim, que realmente fazer essa transição quanto mais cedo, melhor, Sim. se tivesse provado que biologicamente e todos os químicos que estão envolvidos nesta situação, no caso hormonal, faria sentido ser muito mais cedo, eu iria ter se calhar uma opinião diferente da que te vou dar agora. Sim. Porque neste momento a opinião que eu tenho, com base no pouco ou nada que eu sei, é que se tu nasces no género masculino, com o género masculino, ok? Tu vais produzir possivelmente mais testosterona, não é? vais. Se tu tentares de alguma forma quimicamente castrar isso, ou seja, bloquear e inibir os teus receptores e os teus produtores de testosterona, eu acredito, porque eu sinto isso. Porque já não tens testosterona dentro de ti, é isso? Não, porque sinto que existe uma flutuação da testosterona mediante muita coisa. Atividade Sim, física, atividade alimentação, física, alimentação, boa claro que sim. disposição, Sim. nível de atividade sexual, tudo isso acho que acaba por produzir mais ou menos. Na minha opinião, se o meu filho realmente tivesse essa situação, a primeira coisa que eu queria fazer era falar com ele. Sim. Falar e tentar entender o que é que ele sente, como é que ele se sente, porque é que ele está assim. Eu acho que essa é a parte que para mim é mais importante de A toda. felicidade e o bem-estar do teu filho seria E tentar compreender, porque eu sei perfeitamente que eu não sou feliz todos os dias. Claro. E então eu precisava de entender com o meu filho o que é que não o faz ser feliz para querer tomar uma decisão de mudar. Onde é que ele foi buscar essa ideia em primeiro lugar? Veio Sim. dele, veio de um autoconhecimento que ele tem. Com 12 anos ou 16 anos, tens esse autoconhecimento? Há pessoas precoces? Claramente que sim. Atenção, a minha pergunta é mesmo, se desde muito pequeno o teu filho ou a tua filha, por exemplo, se a tua filha desde muito pequena tivesse a manifestar objetivamente que é um homem comportamentalmente que seria mais feliz a ser um homem, o que é que tu farias em relação a isso? E não precisas de ir muito a fundo. Sinceramente, não sei. Mas eu ia muito pelo que o Filipe Gosto da disse. tua resposta. Não sei. Não sei. Acho que é uma das melhores Não sei respostas que é. porque acho Pelo que menos não é- não se está a Não, colocar a em verdade, causa. está a colocar a em verdade não, e aqui- não só, não, é genuíno, não, Não, sei. a verdade aqui é, a minha filha não indicia isso. Pá, logo nunca me levou a pensar sobre o assunto, mas lá está, é muito o diálogo e perceber,
Pá, a minha maior preocupação, vou dizer o que é. Estamos a falar de pessoas que estão na adolescência. Na adolescência, E há que é uma sempre- altura É complicada. Mas E tu na adolescência queres ser diferente. E o meu problema Desculpa, é querer Ricardo. ser diferente só porque 12 sim. anos é adolescência? Não, é pré. Pré-adolescência, sim. 16 anos é adolescência? Estás a falar do ponto de vista de capacidade para tomar decisões tão sérias, Ok, não é? mas eu estou a falar... 16 anos para uma criança, se calhar, da cidade é uma coisa, se calhar para uma criança do interior é outra. Exatamente. O conhecimento que tem A acesso minha pergunta, pode e agora mudar muito. polemicamente também colocando aqui, é quanto disto é social? Eu acho que tu querias chegar lá, eu estava-te a sentir aí com o sumo. Se isto é quase uma agenda política ou se é realmente Nem tanto uma agenda política também, mas mesmo cultural, que indiretamente tipo, acaba por premiar aquilo que tu és. Por exemplo, imaginando que eu e tu tínhamos nascido nesta geração, tínhamos apanhado este período de adolescência em que isso é uma coisa tão aceita e quase tão Até que ponto é que não é uma trend? trend, exatamente. Mas isso foi o que eu Até que o eu ia ponto é falar. que uma pessoa que não se encaixa na sociedade procura estes nichos de minorias, Minoria, para se de- encaixar, aceitação e pensar assim, bom, eu estou incluído neste grupo E não de pares só. e consigo me identificar até com algumas coisas e vou tomar aqui as E não suas só, dores até e que vou- ponto é Pronto, que o que chegar tu, onde eu queria. A minha grande preocupação é essa. até É que só ponto é essa. que o que tu consomes como criança, desde muito cedo, que atualmente não é o mesmo que nós consumíamos, não é? Não é, encaminha objetivamente, essas decisões? te encaminha gradualmente ou te faz uma culturação, uma aculturação, em que tu começas a ter, ok, isto é uma possibilidade, então, ok, fair enough. Volto ao mesmo. O diálogo seria muito importante antes de tomar qualquer decisão. Era importante, se calhar, um especialista Claro, óbvio. poder Exato. falar com esta criança desde os 12 até aos 16, que é supostamente quando ela pode tomar a decisão por si própria, segundo esta lei, e durante estes 4 anos perceber realmente se é este o caminho que quer seguir ou não. Vou-vos dar um exemplo. Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt. Sim. Aos ok. 3 anos, 4 anos já queria ser tratada como John. Aos 3, 4 anos. 3, 4 anos, queria ser tratada como John, queria Ninguém se chama queria que Shiloh. os pronomes fossem de acordo à forma como ela se sentia, ou seja, ela já sentia ali uma flutuação de género, Comum em crianças. vestia-se como rapaz, penteava-se como um rapaz, Sim, sim. e até há bem pouco tempo tudo indicava que ela iria ser um rapaz. E não. Até que agora se veste como uma mulher, lindíssima. Normal. E Exato. experimentou, deixaram-na ser livre de experimentar, os pais nunca a O que é coibiram. justo, não é? Apresentou-se publicamente filha de Angelina e Brad Pitt, ou seja, maior Sim. exposição que isto não há. E ela teve o tempo necessário para perceber se realmente queria continuar com isto ou não. E tudo bem. voltando aqui, aqueles pais que criam os seus filhos sem género. Não sei se já ouviram falar sobre isto, ou seja, que, ok, nasceste homem, nasceste mulher, mas eu vou-te criar sem neutro. género até tu decidires. Isto cabe... Epá, como é isso que isto, não- o que é que isto não- diz? Qual é a opinião sobre isto? Eu não quero ser o velho do Restelo, mas não me levem Honestamente, não me levem a mal. eu não acho. Isso é se quase for forçar uma possível, educação, meu. e eu não sei se é possível, se for possível educar uma criança até que ela tenha consciência de tomar qualquer decisão, até que ela te possa dizer assim: papai, eu quero o penteado mais parecido com aquela menina, Sim. gosto, ela é linda, eu adoro e quero usar assim mais ou menos o estilo dela. Ou ela dizer que queria ser mais como o João, com o cabelo curtinho, como o João tem, e Sim, mas- usar uns ténis de futebol como o João usa, porque ela gosta de jogar bola com. Até que ela tome essa decisão, se for possível mantê-los neutros, ou seja, não os estender para nenhum lado, eu até acho que isso possa ser. Eu posso dar a minha opinião, desculpa, Vilarinho, às vezes Podes-me eu tenho interromper à interromper. vontade. Metes-me na posição e depois Não, interrompes. não é isso, é porque queria também só acrescentar aqui. Eu, por acaso, não sou de acordo, atualmente, pelo menos, eu nunca sei a minha opinião daqui a uns anos. Isso é Pá, bom, isso é muito há bom. muita coisa que mudou na minha opinião. Abres-me um bocado de esperança. Não, a realidade a mim, é esta, pessoalmente. mesmo em relação a Eu queria coisas. que abrisse outra coisa para mim, mas. Tu já sabes que vai essa ser esperança aberto, que eu estás já a- te prometi, caraças. Estou só a dilatar ainda. E ainda vais dilatar mais. Pois vou. Mas eu ia só dizer uma coisa que eu não acho. Eu acho que a manifestação de género normal, entre aspas, é feminino, masculino. E é normal que um pai olhe para um filho masculino. Não concordas com não binários? Não concordo com não binários. Eu aceito não binários quando se manifesta mais tarde. Agora, eu não aceito que eu a priori tenha que partir desse princípio quando isso não é a norma. A norma não é essa. A Ele tem um norma género, é... ele nasce com um género. Exato. Aliás, até em animais, os estudos comprovam isso. As fêmeas vão brincar mais com as bonecas, mesmo em macacos, em primatas. E os machos vão brincar mais com
coisas. Isto é uma tendência quase normal. Não tinha esse conhecimento, mas fico Mas é feliz verdade, se assim é. isto é completamente verdade. Ou seja, é normal tu como pai, ok, nasceu macho, vou tratar como macho. Masculino, vou tratar mais como masculino, até, objetivamente, se o meu filho ou filha começar a manifestar outro tipo de orientações, eu quero respeitar isso. Atenção, Óbvio. eu quero ajudá-la. Ou Orientações ajudá-lo. de género. De género, orientação de género. Ok. E eu, obviamente, que eu não vou ser aquele pai que é, estás armado ao pingarelho. Não, eu vou tentar compreender. Mas eu não vou. Então, olha lá, estás Mas armado em gostava de parvo, drama. acorda já para a vida. Mas isso agora leva-me a uma questão muito simples, que é, imagina que realmente essa lei é aprovada aqui em Portugal e o teu filho hoje faz anos e a primeira coisa que faz era o registro civil e alterar o nome. Como é que tu, como pai, te vais sentir, tanto a nível pessoal, que isto agora é uma questão se calhar difícil, porque eu e tu não somos pais, talvez o Ricardo pudesse responder melhor a isto, mas vamos imaginar, e coloca isto também num ponto de vista social. Ele ainda está sobre a minha alçada, não é o Exatamente Estado. isso. O Estado não tem que, basicamente, Tu pagas as subverter... contas, Eu tu ainda pago. alimentas, Essas são pagas as os situações estudos. em que o Estado tenta subverter a função dos pais. Para mim, até agora é considerado 18 anos, idade adulta. É nessa idade que ele tem a opção de escolher. Eu não aceitaria antes dos 16, mesmo como pai, darem-me a opção de eu trocar o género do meu filho num registro. Talvez mais tarde, mais próximo dos 18, da idade adulta, talvez essa responsabilidade pudesse passar para os pais. Atendendo à convivência, à tal convivência que tu tiveste com o teu filho. Ok, o meu filho sempre se manifestou como uma mulher, não há nada a fazer, eu quero que ele seja feliz, não aceito tão cedo. Acho que aí o Estado entra para proteger, sem dúvida, algum tipo de desvaneios dos pais. Já não me interessas com teus devaneios. Porque há pais maluquinhos também. E há pais com agendas também. Agora, na minha opinião, era aos 18 anos mesmo. Final mesmo. Para mim era aos 18, é decidido pela própria pessoa. Lá está. Eu acho que há aqui um receio que é, culturalmente, estarmos a empurrar as crianças para aí, parentalmente, estarmos demasiado permissivos a isso, Sim. porque se calhar até vai haver situações em que os próprios pais são os primeiros, filho, se quiseres, o pai está contigo. Os próprios pais estão aculturados, não é? Será que é para ser mais in? E aqueles pais são bué da culpa. Não só comer, e agora pior O ainda. meu receio é só. É muito, E estes não é só, pais de mas agora, é muito esse. os pais da manhã, os pais que tiveram esta aculturação toda, não é? Esta doutrinação, eu diria, a um determinado nível, como é que eles vão ser como pais? Eu vou tentar dizer aqui uma coisa, e se me permitirem, que na minha cabeça representa muito bem o que se está a passar. Há uns anos atrás nós lutávamos com leões para sobreviver. Hoje em dia os nossos pais, graças a Deus, caçam, como tu uma vez já disseste, no supermercado para nos dar. True O story. que por um lado nos tornou um pouco mais fracos. Mais fracos, menos preparados para Inevitavelmente lutas. o futuro talvez nos obrigue a voltar a caçar, porque vamos perceber que realmente nos debilitámos demasiado. Eu tenho receio que a queda das isto nos debilite. civilizações. Este tema para mim é muito sensível. Lá está, porque eu tenho uma filha e pá, e daí também estar mais calado, porque nunca pensei sobre isso. Ainda não me vou a pensar sobre isso, a minha filha, né? Portanto, se calhar E tenho provavelmente algum tem de vai. receio de dar algum tiro nos pés. Não, Ou nos joelhos. Eu acho que aí o mais importante realmente é, se algum dia a tua filha se expressar dessa forma, é ouvi-la, compreendê-la e procurar de alguma forma perceber se realmente é algo que a impede Mas de ser... imagina, como ela atualmente. não é propriamente feliz, porque eu acho que a felicidade é momentânea. Nós temos momentos de felicidade, É, sim. nós não somos 100% felizes Sim, mas tu toda podes hora. repetir mais felicidade se tu estiveres onde queres estar, Vamos não é? supor que ela não consegue sequer ir para a escola, Vamos supor. chora para ir para a escola Chora, porque yeah. diz assim, eu sou um menino e eles tratam-me como uma menina e eu não gosto. E eu não consigo. Se realmente essas coisas se começam a evidenciar, pai, eu tenho todo o respeito por isso e quero mesmo que de alguma E era forma aí que eu queria a chegar. lei seja prevista e seja elaborada de forma a ajudar essas pessoas. Ajudar essas pessoas, exato. Contudo, existe malícia em tudo e aproveitamento em tudo, e a aculturação que nós vivemos hoje pode de alguma forma estar a deixar as pessoas que têm dúvidas seguirem tendenciosamente um caminho. Precisamente. Ou seja, já não se tentam autoconhecer, não se dão tempo a isso. De repente dizem assim, bom, eu agora quero ser assim, e flutuam de um género para o outro. Isso existe, é uma flutuação de género. Só que isto pode-me trazer outro problema, que é, até que ponto é que as pessoas podem aproveitar disto também? Vamos supor que, por exemplo, esta lei é aprovada a partir dos 16 para a frente, certo? Eu sou homem, ok?
e eu digo assim, epá, eu tenho jeito para jogar, por exemplo, futebol. Mas, Eu gostava de ir para aí. Eu gostava muito de ir para aí. infelizmente, eu não consigo competir contra os gajos da minha idade. Eles são muito mais evoluídos do que eu. Vou mudar. Mas talvez como mulher eu se calhar dava. Mas isso existe muito nos Estados Unidos. No basquete. No basquete. Deve ser uma... Não, na corrida. Os recordes, os últimos recordes do desporto feminino, na maior parte, nos Estados Unidos particularmente, são de transgéneros. Transgéneros, transexuais. Lá está. Transgéneros ainda pior. Porquê? Porque o corpo amadureceu até ao seu pontifex máximos, não é? Aquela tal Lá palavra está, bonita. exatamente. E a seguir Espera aí que eu quero dizer. transitam. Pontifex Maximus. Então acham que devia haver uma competição para transgénero? Não pode haver, Era na mais minha opinião, equilibrado. não pode haver essa mistura. Não pode Não, haver não, essa mistura. nem... Biologicamente não é justo. E depois noutra Mas altura, querem se outra? calhar, casas de banho. Também. Também é aqui Também. um tema, não é? Há quem diga que devia haver uma terceira casa de banho. Yeah. Ou seja, uma quarta. Isto tem Se tanto. contabilizarmos que a Porquê? deficiente já existe. Mas porquê? Porque se é transgénero, não Nos trocou... transgéneros. Não Ok. trocou, exatamente. No Se é transgénero. transgénero, não trocou ainda O a órgão genitália, não é? Ou seja, tipo... Isso é uma boa tática. Mas a Para questão é evitar essa. O que nós estamos a falar aqui. Não é uma boa tática. Nós entramos Eu sou aqui nas transgénero. A tua mente é triste. Não, mas isto é a realidade. Não, eu sei, Como é que eu sei. chamas? Mas eu gostei da humildade dele. Eu estou a matar que se eu vou para a casa de banho digo que sou Não, transgénero. exatamente. Não, mas é as lacunas. Queres outra lacuna, por exemplo, interessante neste caso? Para já, separa lá a palavra. Está bem, então. Vai. Tiveste bem, tiveste. Temos outro ponto aqui, por exemplo, podemos ver esse Lacuna, que é a mudança de género como benefício próprio. Tu és condenado a uma cadeia de prisão daquelas top. Daquelas mesmo agressivas, mesmo. duras, como e o de homem. repente mudas de E de género e vais repente- para uma cadeia feminina. Não, tu sabias que há uma série de violações em cadeias femininas E é que vai por haver uma parte verdadeira de lacuna. transgéneros? Eu agora quero corrigir o que estou a dizer, no sentido, pode não estar exatamente assim, ou transgéneros ou transexuais, mas existe uma série de acontecimentos em cadeias femininas, particularmente nos Estados Unidos, de violações. Tu chegas lá, tu és o herói lá do bairro. Há aqui uma série de problemas neste tema, estás a perceber, que eu acho que são tratados de uma forma um bocadinho leviana. Leviana. Agora, do modo geral, o nosso senso comum aqui eu acho que devia ser posto em primeiro lugar, que é uma criança com 16, dos 12 aos 16 anos, viveu efetivamente, empiricamente, o quê? Nada. É uma criança ainda, bolas. Ela dormiu mais tempo do que o tempo que ela teve a ter experiências, a poder dar ao cérebro informação para tomar uma decisão de consciência. Principalmente que vai ser do futuro dela. Eu acho que isto é muito importante, dar tempo. E esse tempo muitas vezes poderia ser acompanhado de alguma especialização. Pá, um psicólogo ou... Que antigamente era assim, basicamente. Tu, para trocares de sexo, lá está, tu eras acompanhado psicologicamente, até te autorizarem a fazer essa transição. Porque eu acho que realmente, se é para se mudar, eu acho que devem mudar e realmente devem ser felizes. Só que também há casos de pessoas que mudaram e que se Há arrependeram. imensos relatos de pessoas que trocaram Porque às vezes e o que que mais mudar tarde se tem arrependeram. um motivo. E é aqui que eu queria chegar com vocês, que é... Pode haver motivos, se calhar, mais complexos do que aqueles que nós estamos aqui a falar. Violada por um familiar, por exemplo. Até que ponto é que aquela confusão toda, aquele receio de falar abertamente sobre o caso, de poder desabafar sobre esta situação, pode trazer essas tais confusões e dúvidas e que de alguma forma ela diga assim, se eu mudasse, se eu deixasse de ser agora o João e fosse a Joana, se agora tivesse o cabelo comprido, se agora tivesse... Até que ponto é que isto poderia fazer um reset a tudo aquilo que se passou na minha vida? Sim, há uma série de traumas e coisas que podem alterar completamente, se calhar, a pessoa que tu era suposto seres e a determinada altura já não é por aí que vais, o caminho E o que eu desdobrou-se, quero lá dizer está. é, ao dar esta permissão para uma criança de 16 anos fazer esta mudança, sem que seja acompanhada, sem que se ouça o que é que se passa, os motivos que a levam a fazer isto, sem ter um período de reflexão, ok, e de consciencialização do que é o futuro daí para a frente, eu acho que é errado. E eu acho que a lei aí está a abrir uma lacuna enorme. Eu acho que a Porque lei acho que é está- quase descartar-se Está a de... despir-se de responsabilidade, que é a responsabilidade da lei, basicamente, assegurar o bem-estar, não é? Ou seja, ok, é isto que nós queremos. Está bem, toma lá, até porque fica bem na figura. Já E agora- somos um Estado muito progressista. Já agora eu aproveito para dizer uma coisa. Tio Alberto, se eu sou assim é por causa de ti. Um homem à séria. Tu eras Não, eu mulher. era uma gaja. Gaja não, peço desculpa. Era uma menina. Uma lady. Ricardo, Eu estou de acordo com vocês. Vocês...
Diz. Não. Não, tu ias dizer uma coisa e eu senti que estavas com tanta... Embuchado? Assim, pá, Não, quero eu estar a acho, cortar a palavra. eu acho que isto é um problema complexo realmente e nós não temos estrutura sequer para estar aqui a falar sobre leis, tão pouco, nenhum de nós estudou para isso. Nós acabamos sempre por dizer no final, e o que é verdade, que não sabemos nada sobre isto ou aquilo. Mas isso, argumentos de autoridade não devem existir. Não nos tira nenhuma legitimidade ter uma opinião muito valiosa sobre um determinado tema, eu diria. Eu tenho a minha opinião, muita gente vai ter a opinião semelhante à nossa, muitas pessoas vão ter uma opinião nuançada, A liberdade de expressão distinta. E era muito nisso, que é Exato. não te deixa falar aquilo que Mas tu era queres. ótimo que todas as pessoas que tivessem uma opinião diferente ou parecida ou assim, pudessem, de alguma forma, falar sem ser ofendida. Eu terminava dizendo que, independentemente de raça, credo, estatuto ou género, não é? Precisamente. Devemos respeitar-nos todos e eu acho que mais importante do que estas divisões e leis que nós criamos, nós devíamos começar, mas era a pensar em coisas mais simples, que é o respeito que temos de ter pela decisão de cada um, da forma como rege a sua vida. Se realmente uma pessoa não se sente bem no corpo em que está, fantástico. Fantástico. Que faça todas as mudanças necessárias para se sentir E feliz. que tenha Isso o é o respeito, mais e que, importante. e que exista o respeito. Estar aqui a tirar pedras a ninguém. Agora, não vamos também transformar o mundo do dia para a noite à vontade de um determinado grupo, de forma a eu ter de adaptar coisas como a minha linguagem, a forma como eu estou habituado a ver o mundo, só porque sim, só porque de repente verdades que não eram passaram a ser. Portanto, eu acho que podemos ficar por aqui. Acho que temos aqui algum sumo. Fomos respeitadores, apoiamos os trans, neste caso que estamos aqui a falar. Não temos nada contra, pelo contrário. Agora, há que realmente saber separar o trigo do joio e saber realmente quando uma coisa é uma situação premente e quando é um uma tema disforia de delicado. género. E é um tema delicado, não é para ser tratado de forma leviana. Sem dúvida nem alguma. por nós, nem pelo Estado. Lá está. Exatamente. Não é? Eu diria. Acho que foi precipitado nesse ponto. Yeah. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até ao próximo tema. Sejam idiotas.